Oswald de Andrade nasceu em 1890 e morreu em 1954. Obras principais: As Ficcionais, Os Condenados, Memórias Sentimentais de João Miramar, A Estrela de Absinto, Serafim Ponte Grande, Marco Zero, A Poética, Pau-Brasil, o Teatro, O Rei da Vela e A Morta. Por sua formação, ao mesmo tempo superficial e brilhante, por sua origem sofisticada, por seu temperamento sarcástico, impulsivo e apaixonado, Oswald de Andrade exerceu o papel de grande agitador do espírito moderno, investindo furiosamente contra tudo aquilo que parecia convencional ou institucionalizado. A poesia. Após a publicação, em 1924, do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, Oswald de Andrade resolveu pôr em prática suas ideias e elaborou os poemas da coletânea Pau-Brasil e do primeiro caderno do aluno de poesia. Sua poética centra-se na renovação da linguagem literária e num esforço de redução do texto ao essencial. A isso soma-se a visão irônica e otimista do país. O resultado são poemas extremamente vanguardistas, muitos deles curtíssimos, os poemas minuto, e outros apenas humorísticos, os poemas piada. Manuel Bandeira percebeu que a poesia de Oswald de Andrade resultava menos de uma verdadeira inspiração do que da necessidade de indicar novos caminhos. Daí o caráter de combate que ela adquire, como se pode observar em Pronominais. Abre aspas. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Fecha aspas. O ataque às convenções da linguagem literária do passado é ampliado pelo deboche, às tradições e à impostura dos colonizadores do país. Por isso, os poemas de abertura do Pau-Brasil são releituras, às vezes apenas recortes, de textos dos primeiros cronistas, Pero Vaz de Caminha, Pero de Gândavo, Frei Vicente do Salvador, etc., que mostram os nativos e os trópicos sob tintas favoráveis. Um dos dogmas ideológicos da época era o nível civilizatório dos portugueses. Para Oswald, ao contrário, os índios é que viviam em uma sociedade menos repressora e infeliz que a dos seus conquistadores. Isso pode ser observado em Erro de Português, abre aspas. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Fecha aspas. É visível no poema, além do verso livre, da ausência de pontuação e da dicção humorística, o contraste que o autor estabelece entre a natureza europeia, marcada pelo frio e pela chuva, e a natureza tropical, marcada pelo sol, entre o português, que veste o índio com seus valores repressivos, e o índio, que poderia ter despido o português desses mesmos valores. A locução interjetiva, que pena,
indica a posição do poeta perante os fatos. Ficção. A primeira obra de Oswald de Andrade, Os Condenados, que integraria a fracassada trilogia do Exílio, foi publicada em 1922. Ainda que seja um romance de arcabouço tradicional, impregnado de um clima de Belle Époque, de acordo com os modelos de D'Annunzio e Oscar Wilde, nele já se manifesta a tendência à técnica sincopada e ao uso contínuo da metáfora, os quais definiram seus relatos posteriores. A partir de 1924, Oswald escreveu os textos mais corrosivos da estética modernista. Com efeito, seus dois romances subsequentes, ou, sob certo sentido, antirromances, Memórias Sentimentais de João Miramar, publicado em 1924, e Serafim Pontegrande, em 1937, fogem aos padrões usuais da narrativa ocidental, entre outros aspectos de seu experimentalismo, figura a supressão das diferenças entre os gêneros. Prosa e poesia lírica confundem-se a todo instante. Como se pode ver neste capítulo de Memórias Sentimentais de João Miramar, abre aspas, coração esperançava esperançoso, começo claro da noite citadina, retalhos grandes de nuvens e duas estrelas vivas, trem rolava com minha estrela, bordando a vida fabricadora, do brás à luz, rolar estrelava o hotel suíço, fecha aspas. Nesses romances, o que desconcerta é a inovação contínua, a metáfora ousada, os neologismos, uma espécie de subversão sintática e léxica, mesclada a uma pontuação não gramatical, mas sim psicológica, causa um efeito devastador sobre as formulações estilísticas então correntes. Além disso, os relatos apresentam uma fragmentação total, rompendo com os códigos narrativos realistas. São capítulos relâmpago, que formam uma colagem com outros capítulos, igualmente curtos, em uma condensação telegráfica. Há uma estranha descontinuidade entre eles, quebrando muitas vezes sua sequência lógica. Nesses antirromances de Oswald de Andrade, predomina a ideia de montagem cinematográfica, isto é, da técnica do corte e da justaposição relativamente arbitrária das cenas e dos episódios. Também a estrutura da frase é sincopada e as elipses de sentido devem ser preenchidas pelo leitor. Textos satíricos. Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Pontegrande acabam funcionando mais como sátira e experimentação vanguardista do que como ficção. Os personagens de ambos os relatos são estereotipados, não há uma causalidade clara nas ações, tampouco qualquer esboço de análise psicológica. Quer dizer, o autor não constrói um mundo narrativo consistente, pelo menos dentro dos padrões de uma tradição que vem de Homero e que, quase 3 milênios depois, alcança a obra de Graciliano Ramos e Rubem Fonseca. Por exemplo, os dois antirromances são, antes de tudo, panfletos demolidores contra a velha retórica e contra os modelos burgueses de existência. Do ponto de vista da ideologia, estão presos a um anarquismo mais ou menos superficial, típico dos anos de 1920. Memórias Sentimentais de João Miramar
e especialmente Serafim Ponte Grande, fulminam todos os valores das elites paulistanas da época: o cabotinismo artístico e intelectual, a pretensão aristocrática, o casamento por interesse, as viagens inúteis pela Europa. Tudo se transforma em deboche. Nem mesmo a Revolução de 1932, cultivadíssima pela intelectualidade paulista, desperta o entusiasmo do escritor, como se pode ver neste fragmento de Serafim Ponte Grande. Abre aspas. Um vento de ânsia passou por São Paulo. Os desequilíbrios saíram para fora como doidos soltos, a princípio nas janelas, depois nas soleiras das portas. O meu país está doente há muito tempo. Fecha aspas. O teatro. Oswald de Andrade levou para o teatro suas concepções formais revolucionárias, principalmente em O Rei da Vela, publicado em 1937, mas encenado apenas em 1967. O deboche, a experimentação e o estilo coloquial fazem da peça um texto pioneiro do teatro moderno no Brasil. Num país medieval como o nosso, quem se atreve a ultrapassar os umbrais da eternidade sem uma vela na mão? Mário de Andrade nasceu em 1893 e morreu em 1945. Obras principais: as poéticas Há uma gota de sangue em cada poema, Pauliceia Desvairada, Losango Caqui, Clã do Jabuti, Remate dos Males, Lira Paulistana. As obras ficcionais: Amar Verbo Intransitivo, Macunaíma, Os Contos de Belas Artes, Contos Novos, Ensaios, A Escrava que Não é Isaura, Aspectos da Literatura Brasileira e O Empalhador de Passarinho. A poesia. Após uma estreia medíocre, com a obra Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, lançada em 1917, sob a influência da Primeira Guerra, Mário de Andrade dá um salto qualitativo com a publicação, em 1922, de Pauliceia Desvairada, revelando-se um artista capaz de teorizar sobre sua própria poesia e sobre as tendências do novo lirismo que surgia no país. No prefácio de Pauliceia, diz ele, abre aspas, quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que o meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. Fecha aspas. A ficção. Mário de Andrade fez sua ficção girar em torno de dois núcleos básicos: o universo familiar da classe média paulistana e o primitivismo de fundo folclórico e popular. Ao primeiro tipo de narrativa, mais próximo da biografia do autor,
pertencem os Contos Novos e o romance Amar, Verbo Intransitivo. Alguns desses contos constituem verdadeiras obras-primas da narrativa curta brasileira, como O Peru de Natal e Vestida de Preto. São relatos em primeira pessoa, os quais retratam a desintegração dos valores familiares da velha ordem patriarcal. Amar, Verbo Intransitivo. Felisberto Souza Costa, fazendeiro e industrial paulistano, resolve contratar Elza, uma imigrante alemã de 35 anos, para iniciar sexualmente seu filho de 15 anos, Carlos. Elza aparece então na casa burguesa, como se fosse a nova governanta da família. Essas governantas eram contratadas para evitar que os jovens se iniciassem com prostitutas, com o consequente perigo de doenças venéreas ou de paixões transgressoras. Garantiam, pois, um serviço asséptico, o sexo vivido com isenção afetiva e relativa frieza. Elza começa a desempenhar seu falso papel de preceptora, dando aulas de alemão e de piano a Carlos e a seus irmãos menores. O adolescente, a princípio, é arredio, mas pouco a pouco vai se apaixonando por Fraulein, senhorita em alemão. Esta acaba também sentindo-se muito atraída pelo rapaz, e o ardente idílio entre ambos começa a inquietar Souza Costa e sua esposa, Laura, que só tardiamente descobre qual a verdadeira função de Elza. O namoro evolui em um crescendo, até que, em certa noite, no quarto de Fraulein, a relação física se concretiza. Dias depois, a falsa governanta descobre que Carlos já tivera uma experiência sexual anteriormente e é tomada por ciúmes reveladores de um sentimento de posse. Nas semanas seguintes, os dois amantes quase não escondem mais o relacionamento, causando desconforto a Souza Costa. Contudo, a professora alemã consegue dominar seus sentimentos em relação a Carlos, temerosa de não receber os 8 contos de réis acertados com Souza Costa, e decide acabar com o idílio. Assim, conforme o combinado previamente com o pai do rapaz, Fraulein Elza se deixa surpreender em seu quarto, na companhia de Carlos, justificando sua expulsão da casa. O adolescente protesta, mas na manhã seguinte a alemã parte, não sem antes dar um longo abraço e o último beijo nele. Após a palavra fim, que aparentemente encerra o romance, o narrador mostra o que acontece depois com os personagens. Carlos esquece Fraulein. Ela continua sua vida, ciente de que ajudava os rapazes da burguesia paulistana a se preparar para futuras relações amorosas. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Macunaíma assinala a adesão de Mário de Andrade ao nacionalismo primitivista. É difícil, sim, resumir esse romance, pois, à semelhança de alguns relatos folclóricos, a obra compõe-se de uma sequência de lendas variadas e justapostas, mescladas com ações ora realistas, ora fantásticas, tudo de forma mais ou menos caótica. Nada no texto obedece às regras da verossimilhança vigentes na ficção ocidental.
Mário de Andrade estrutura a narrativa a partir de uma lenda dos índios amazônicos, que é a história de Macunaíma. Entretanto, o escritor a reelabora e a altera, acrescentando à mitologia indígena lendas sertanejas e caboclas, aspectos mágicos da cultura negra e assim por diante, em um repertório de mitos e fábulas quase inesgotável. À medida que acompanha a longa trajetória espacial do herói de nossa gente, que começa na selva, alcança a cidade e depois retorna para a selva, o narrador vai incorporando de maneira arbitrária essas interpretações lendárias e fabulosas da realidade, para constituir uma colcha de retalhos ou um mosaico que pretende traduzir em sua variedade a cultura brasileira. Você não fala, menino? Ai, que preguiça. Os eventos passam a ser secundários, embora possam ser resumidos mais ou menos assim. Filho de uma índia, Macunaíma nasce preto, retinto. Logo, por artes da cutia, transforma-se em homem. Certo dia, mata um veado e, ao aproximar-se do animal morto, vê que é sua própria mãe. Fora uma peça pregada por Ayangá. Então, em companhia dos irmãos Maanape, Ejiguê e das cunhadas, parte sem rumo. No caminho, encontra-se a mãe do mato e rainha das Icamiabas, as Amazonas, e a possui. Dessa união nasce um menino que em seguida morre. Se então lhe dá uma pedra, amuleto, a Muiraquitã, e sobe aos céus em um cipó. Na sequência, o herói de nossa gente e seus irmãos enfrentam a Boiúna e a Muiraquitã se perde. O negrinho do pastoreio envia um Uirapuru para dizer ao herói que a pedra estava em poder de um peruano que mora em São Paulo, Venceslau Pietro Pietra. Em vista disso, todos rumam para a cidade. No trajeto, Macunaíma encontra uma poça de água santa, entra nela e fica branco. Já na capital paulistana, localizam Pietro Pietra, que na verdade é Piaimã, o gigante comedor de gente. Inicia-se então uma série de perseguições e confrontos entre o gigante e Macunaíma pela posse da Muiraquitã. Após muitas correrias por todo o país, o herói consegue recuperar o amuleto, enquanto Piaimã cai em um tacho de macarrão fervente e morre. Macunaíma volta para a região na qual nascera, mas vive triste sozinho, tendo como companheiro apenas um papagaio falador. Em um dia de muito calor, atira-se em uma lagoa cheia de piranhas, que lhe devoram os lábios, nos quais trazia presa a Muiraquitã. Amargurado, Macunaíma planta um cipó, sobe aos céus e se transforma na constelação da Ursa Maior. Mais tarde, um outro homem chega ao local e o papagaio lhe conta toda a saga do herói, voando em seguida para Lisboa. O homem era Mário de Andrade. Raul Bope nasceu em 1898 e morreu em 1984. Obra-prima, Cobra Norato, publicada em 1931. De todas as obras vinculadas aos movimentos primitivistas, Cobra Norato é a melhor realizada esteticamente. Transfigurando uma lenda amazônica, Raul Bope realiza uma poesia simultaneamente narrativa e lírica.
Nela, o mitológico se mescla com a realidade concreta da selva e europeísmo e primitivismo fundem-se em uma síntese feliz. A própria linguagem da obra é permeada tanto por termos locais quanto por inovações vanguardistas. O poema acompanha a trajetória do herói, que deseja se casar com a filha da rainha Luzia. Esta vive no coração da floresta, obrigando o protagonista a matar a terrível cobra Norato, vestir sua pele e assumir sua identidade, para melhor percorrer os caminhos amazônicos. O rastejar de Norato compõe-se de uma série de quadros, geralmente estáticos, nos quais avultam descrições originais da fauna, da flora e dos rios da região. Norato não se deixa seduzir pelos perigos de toda sorte que a selva põe diante dos que querem penetrá-la. Auxiliado pelo compadre Tatu, safa-se de inúmeros obstáculos até encontrar a filha da rainha Luzia, em poder da cobra grande, um demônio amazônico. Norato rouba a princesinha e os dois vão se casar em Belém do Pará. É digno de registro o aspecto intencional infantil da linguagem, evidenciado pela presença contínua de diminutivos. Abre aspas. E agora, compadre, vou de volta pro sem fim. Vou lá para as terras altas, onde a serra se amontoa, onde correm os rios de águas claras, entre moitas de molungu. Quero levar minha noiva, quero estarzinho com ela numa casa de morar, com porta azul, pequenininha, pintada a lápis de cor. Quero sentir a quentura de seu corpo de vai e vem, querzinho de ficar junto, quando a gente quer bem bem. Fecha aspas. Cassiano Ricardo nasceu em 1895 e morreu em 1974. Obras-primas: Vamos Caçar Papagaios e Martim Sererê. Até o ano de 1925, Cassiano Ricardo praticou poesia simbolista e parnasiana no grupo Verde Amarelo, com Plínio Salgado e Menotti del Picchia. Repudia a arte passadista e, já como modernista, também os ismos europeus. Plínio Salgado nasceu em 1901 e morreu em 1975. Obra principal: O Estrangeiro. Plínio Salgado procurou, no romance O Estrangeiro, publicado em 1926, mostrar cenas da vida de São Paulo, articulando ritmo solto e utilizando a síncope, supressão de fonema na palavra. Participou com Menotti del Picchia e Cassiano Ricardo do movimento Verde Amarelo. Menotti del Picchia nasceu em 1892 e morreu em 1988. Obra-prima: Juca Mulato, publicada em 1917. Nela, Menotti del Picchia trabalhou com o traço pitoresco, com a sensualidade e o colorido das imagens, não deixando de explorar o ritmo do poema. Participou do movimento Verde-Amarelo. Antônio de Alcântara Machado nasceu em 1901 e morreu em 1935. É, por excelência, o contista e o cronista da cidade de São Paulo. Deixou duas obras:
Brás, Bexiga e Barra Funda, publicada em 1927, e Novelas Paulistanas, em 1961, póstumamente. Participou da agitação renovadora da época, revelando certa modernidade de estilo. Manifesta na linguagem elíptica e telegráfica com que constrói seus relatos curtos. Não é um revolucionário da palavra. Escreve contos sentimentais e irônicos para serem publicados em jornais, optando pela temática do mundo dos imigrantes italianos, os quais se concentravam em alguns bairros paulistas, como Brás, Bexiga e Barra Funda. Descobre a vitalidade desse mundo e o celebra de forma pitoresca, usando com frequência expressões italianas que dão a cor local aos relatos. Seu realismo, todavia, é estreito, não indo além do registro exterior do universo narrado. Poucos de seus contos atingem o nível de tensão dramática exigida pelo gênero. Contudo, se muitas de suas pequenas histórias naufragam como contos, é também verdade que se transformam em crônicas divertidas ou ternas a respeito da vida imigrante, sempre com rico valor documental.